Olá, gente linda e abençoada. Estamos aqui mais uma vez para meditar com a palavra de Deus. Hoje nós teremos palavra e oração. E hoje nós vamos meditar um pouco sobre o que é falar com Deus, qual o meio de você falar com Deus, como você consegue chegar na presença de Deus e saber que Ele está te ouvindo. Eu sou a missionária Deise Carvalho Antunes, agradeço tua visualização, peço que você deixe o like, inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações do próximo vídeo, ok? Vamos para a palavra de Deus? Nós vamos meditar um pouquinho sobre uma curiosidade bíblica. O que era Urim e Tumim? Em Êxodo 28:30 diz para nós que também porás no peitoral do juízo Urim e Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão quando entrar diante do Senhor. Assim Arão levará os juízos dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Quando Deus deu uma ordem para Moisés e disse assim, olha, faça aí a vestimenta sacerdotal. No peitoral dessa vestimenta existiam pedras, as pedras preciosas, e existia o Urim e o Tumim. Em Levítico 8:8 diz, depois pôs-lhe o peitoral, pondo no peitoral o Urim e o Tumim. Então serviam como duas pedras, era como se fosse um jogo. Quando você faz um jogo aí com dados, eu não sou muito boa em jogos, mas alguma coisa a gente conhece, já ouviu falar, quando criança brincava lá, né, do dominó, aquele que ficava sem nenhuma pedra era que ganhava, era o ganhador. Existiam algumas brincadeiras, né, de jogar a sorte. E esse Urim e Tumim era como se fosse assim duas pedras, uma dizia sim e a outra dizia não. Então, não era usado isso de uma forma individual, mas de uma forma coletiva. Quando a nação Israel tinha uma necessidade, eles apresentavam diante do sacerdote e faziam uma pergunta a Deus: é para sair para guerrear? O Senhor vai conosco nessa batalha? O Senhor está conosco? Não é? É para tomar o despojo? Não é? Então Deus orientava dessa forma. Era como se fosse uma pedra dizendo sim e a outra dizendo não. Misturava-se, jogava-se. Aquela resposta que saía era era a vontade de Deus para aquela nação. Então, os cristãos passaram a entender que Urim e Tumim seriam essas duas pedras colocadas no peitoral do sumo sacerdote de Israel, contando uma resposta positiva ou uma resposta negativa. Então, eles tomavam as decisões conforme aquilo que saía naquele momento. Era como se houvesse aí um telefone para Deus. Era como se fizesse uma ligação para Deus. Pai, eu posso fazer tal coisa? Quando o jovem, a moça, o menino, a menina, hoje em dia todo mundo tem um celular, vai sair, quer fazer alguma coisa, vou dar uma ligadinha pro pai, pra mãe, vai lá, pai, posso ir? Mãe, posso ir? Não, você não pode ir. Então tá aí a resposta. Era como se fosse uma ligação, uma fiação do povo de Israel com Deus. Então conseguimos entender essa parte. Nós vemos também em Números 27:21 que diz, e se porá perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele se consultará, segundo o juízo de Urim perante o Senhor, conforme o seu dito. Sairão e conforme o seu dito entrarão, ele e todos os filhos de Israel com ele e toda a congregação. Então olha aqui, que era todos, quando havia um assunto da nação, não um assunto particular. Missionária, isso dá direito em que a gente possa fazer aí uma consulta para os adivinhos? Não, a palavra de Deus não nos dá esse direito. Ela diz para nós não consultar os mortos, não consultar adivinhos e não fazer jogos de azar, jogos em que você vai ali, jogos de búzios, nada disso. Essa era como vou te explicar?
uma maneira de que o povo tinha um sinal de Deus, uma maneira de que o povo tinha a resposta de Deus. Hoje, nós temos um que se entregou pela minha vida e pela tua vida, e ele tem a resposta. Ele é agora o caminho a qual nós chegamos na presença de Deus para dobrar o nosso joelho. Pai, esse trabalho está bom, o Senhor se agrada, como que eu vou fazer para conduzir a minha casa, como que eu vou resolver determinado assunto? É através do Senhor Jesus. Nós vemos que houve um homem, que foi Saul, que consultou a Deus. E em 1 Samuel 28:6 diz, e perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim e nem pelos profetas. Por quê? Porque ele era um homem que ele estava inchado, ele achava que ele podia fazer tudo sem conselho, sem ninguém dominar, ele não queria mais saber, eu sou agora o Todo-Poderoso, eu ganho todas as guerras, porque Deus é comigo, então eu não preciso mais, eu já sou autossuficiente. E chegou um dado momento que ele foi perguntar e Deus não respondeu. Nem mesmo através de Urim, que era uma das pedras, e Tumim, Deus não respondeu. Os estudiosos vêm dizer para nós que seria duas pedras em uma. Então por isso que se fala nesse versículo somente do Urim. E o que ele fez? Ele se contentou? Não, ele foi atrás de uma pitonisa, de uma feiticeira, de uma adivinha, para consultar o que ele deveria fazer. Então Deus vem ensinar para nós, através dessa palavra, que nós temos que consultar somente a Ele. Existe muito charlatão, muita gente aí que se diz, que é adivinho, que sabe tudo, que Deus mostra tudo para ele, mas na verdade quem está falando com ele ali é Satanás. Por quê, missionária? Porque Satanás, ele já sabe que ele vai fazer a presepada, ele já sabe que ele vai praticar aquele mal, que vai acontecer aquilo, então ele vai lá e cochicha. Aí a pessoa fala, poxa, nossa, adivinhou. O que nós temos que fazer na nossa vida é pedir conselho com Deus. É falar com Deus, porque Deus ele vai mostrar, ele vai tirar a cortina que está diante dos nossos olhos para que nós possamos enxergar distintamente por onde é que nós temos que ir, o que nós devemos fazer. Jesus vem falar para nós em São João 14, versículo 13 e 14. E tudo que pedirdes ao Pai, a Deus, em meu nome, vô-lo farei, para que o Pai seja glorificado no Filho, e qualquer coisa que pedirdes em meu nome, vô-lo farei. Então agora nós temos um caminho, nós temos um acesso, nós temos aí um telefone que esse interurbano é gratuito. Você dobra o seu joelho e chega diante do Pai. Pai, eu chego a ti em nome do Senhor Jesus. Missionária, como é que eu posso chegar e falar com Deus e saber a resposta de Deus? Você dobra o seu joelho, você se coloca diante de Deus como uma pessoa totalmente dependente dele, confessa os seus pecados primeiramente, adora a Deus e depois você vem com a sua necessidade. Pai, eu preciso disso, me orienta, me mostra. E aí você vai pedir sinais para Deus, como Gideão fez. Quando o novelo de lã olhar embaixo e não molhar o resto, é que Deus está comigo. Quando o novelo de lã olhar no meio e não molhar em cima e nem embaixo, é que Deus está comigo. Quando o novelo de lã olhar só em cima e não molhar o resto, é que Deus está comigo. Ele fez prova com Deus 3 vezes e Deus mostrou, Deus deu sinais. E principalmente eu quero dizer para você uma coisa, quando há paz no nosso coração, quando você vai fazer algo que a paz toma conta, você fica tranquilo, você não fica com aquilo martelando na mente, é sinal que Deus está na dianteira. Vamos parar de confiar em A, B, C ou D e vamos direto. Agora nós temos um caminho que leva direto a Deus, porque o véu do templo se rasgou de alto a baixo, nos dando acesso. Nós não precisamos mais ir ao sacerdote e esperar que aquelas pedras de Urim e Tumim venham falar. Nós não precisamos mais consultar adivinhos, nem fazer nenhuma determinada ação, mas somente chegar diante de Deus e pedir em nome de Jesus e colocar a nossa necessidade diante de Deus. E Ele vai responder, porque Ele não despede ninguém
sem resposta e ele não deixa ninguém confundido e nem tampouco envergonhado. O que você precisa hoje? Vamos orar agora. Coloca diante de Deus. Nós vamos entrar na presença dele e ele vai te alcançar com a resposta. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é no nome do Senhor Jesus que chegamos à tua presença, te agradecendo, Pai, por essa palavra que veio nos ensinar e também veio dizer para nós que nós temos um acesso direto a ti, que é através do nome do Senhor Jesus. Pai querido e santo, nesta hora eu quero interceder por cada pessoa que assiste esse vídeo, que o Senhor venha adentrar nesta casa, que o Senhor venha fazer divisão entre trevas e luz, repreender o mal, repreender a doença, repreender a porta fechada, repreender a dúvida, repreender, Pai amado, todo o mal, todo o vício, toda a perturbação, que sai agora em nome do Senhor Jesus, e que o Senhor venha com a resposta, que o Senhor venha com a porta aberta, que o Senhor venha com o recurso, que o Senhor venha dar estratégia e visão e colocar paz no coração quando essa pessoa dobrar o joelho diante de ti e depositar aos teus pés os seus cuidados e as suas necessidades, e que o Senhor venha dirigir, ó Deus amado, com mão forte, com braço estendido, e que o teu nome seja glorificado, e em nome de Jesus o Senhor venha, Pai amado, agora a mostrar qual é a santa, perfeita vontade do Senhor para essa pessoa que assistiu esse vídeo. E eu quero, Pai, profetizar na vida dela bênção de Deus, recurso e resposta em nome de Jesus. E que o Senhor te dê uma semana abençoada para a glória do nome dele. E você diz amém e graças a Deus. E fica para ti, meu amado e minha amada, a paz do Senhor e um forte abraço da missionária Daisy. Até o próximo vídeo.